Saudamos a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição bíblica da nossa EBD Online, não é mesmo? Onde estamos aqui reunidos para levar para você a palavra do Senhor. Essa palavra que é maravilhosa, essa palavra que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, convido vocês, meus adolescentes, a fazer uma oração para que possamos dar início à nossa última lição do quarto trimestre de 2020. E nós vamos aqui estar falando, de um assunto como os demais também tão importantes, tá bom? Então, você também que está nos assistindo, não é adolescente, ore conosco, Peça que o Senhor Jesus te dê entendimento e sabedoria neste momento. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Abençoa cada adolescente, cada família, cada pessoa que irá assistir esta lição, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha sondar os corações. Venha, Senhor amado, fazer a Tua obra. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Fica conosco nessa lição, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, somos do Distrito 12 Restinga. Quem não me conhece ainda, sou a professora Esther, que neste trimestre está compartilhando com todos vocês a lição da classe dos adolescentes, utilizando a revista da edição especial da CPAD dos pré-adolescentes, certo? Então, você curte aí, deixe seus comentários, acione o sininho para receber novas notificações, sinta-se à vontade para assistir também outras lições bíblicas que nós temos desde a área infantil até o adulto e aprender e crescer com o Senhor. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Jesus vai falar com você. Amém? Então, vamos lá. Nós temos hoje, então, a última lição, 13ª lição, que tem por título No Meio do Fogo Cruzado. O que será isso, hein? Nós vamos descobrir, tá bom? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Pega a sua Bíblia aí, adolescente. Vamos manusear ela, vamos folhear, vamos ler alguns versículos e aprender e crescer, certo? E se você já leu alguma dessas passagens que iremos ler nesta lição, então isso só vai acrescentar conhecimento para vocês, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, 4 ao 10. Aleluia. Então, que nos diz assim, O título deste capítulo 13 fala assim, o amor é o dom supremo. Mas o que será que tem a ver o amor com o título da nossa lição, No Meio do Fogo Cruzado? Vamos descobrir, fica atento aí, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Agora nós vamos lá para o versículo 4 até o 10. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque, em parte, conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, aqui está nos falando do amor, né? E o que significa o amor adolescente? O amor, ele indica uma escolha para servir a Deus, para amar ao próximo, aceitar o outro sem esperar nada em troca, né? Nada de volta. Então, este é o amor que tem esse significado na Bíblia, tá bom? Então ele indica escolha para servir a Deus, amar ao próximo, aceitar o outro sem esperar nada em troca, nada em volta. Está lá em Mateus 22, 34 a 40, tá bom? Então, o amor, ele também refere-se à estima e afeição, refletidas no amor e na preocupação que os amigos têm uns para com os outros. Coisa boa termos amigos que se preocupam conosco, que demonstram amor, carinho, preocupação, não é? É muito bom. E o que mais que o amor significa? Ele descreve cheio de incluído o desejo, né, de ajudar as pessoas. Entenderam? O amor, ele é muito importante. Ah, então, a gente precisa entender também que ele transmite afeição aos nossos membros da família. Nós amamos nossa família e nós ali demonstramos o amor com a nossa família como? Né? Através de gestos, através de palavras, mas principalmente, adolescente, através de atitude, né? Quando falamos que nós amamos o nosso pai e a nossa mãe, vamos demonstrar isso através de atitudes. Como? Obedeçam o que diz a palavra do Senhor lá nos mandamentos, quando Deus entregou a Moisés, aonde fala que os filhos devem honrar o pai e a mãe. Comece por aí. Ah, e aí você vai ver as bênçãos do Senhor na sua vida, tá bom? Nós precisamos também entender e saber lidar com coisas que discordam, que não concordam com a nossa fé, né? Como isso? Quando diz assim, ó, no meio do fogo cruzado, nós vivemos no mundo, nós temos contato com pessoas que não acreditam, né? Não tem a Bíblia como a sua regra de fé, não pensam como nós, mas nós devemos entender que mesmo assim, vivendo numa sociedade, no mundo, onde as pessoas não concordam conosco, nós devemos demonstrar a elas amor. Lembra a lição onde nós aprendemos que devemos refletir a imagem do Senhor? Então, esse momento é uma oportunidade de nós estarmos refletindo a imagem do Senhor. Mesmo que outras pessoas, elas não concordam conosco, com a nossa fé, com a nossa maneira de pensar, nós devemos continuar amando elas, porque a Bíblia nos diz isso, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E respeitar a opinião, certo? Deus nos criou com uma individualidade. O que é isso? Características diferentes. Deus não criou o homem pensando igual um ao outro. Não. Mesmo sendo cristãos, quando nós lemos a Bíblia, nós temos o entendimento. Deus nos dá o entendimento. Mesmo sendo cristãos, nós podemos discordar uns dos outros, mas contudo devemos ter respeito e demonstrar amor, né, nesse momento, tá bom? Mas vamos lá que vocês vão entender mais na frente, certo? Porque a gente também precisa entender que Jesus, ele nos deu este exemplo quando as pessoas não concordavam com ele e ele continuou seguindo, né? Ele respeitava as opiniões dessas pessoas, mas ele continuou fazendo a sua missão,
cumprindo o propósito pelo qual Deus enviou o seu único filho para nos salvar. Então, foco, né? Nós temos que ter foco, nós devemos ter entendimento. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu creio na Bíblia? Vai pensando aqui, a gente já volta. Vamos fazer a leitura do nosso enfoque bíblico, Mateus capítulo 5 e versículo 11. Mateus capítulo 5 e versículo 11. Que tem por título assim, ó, este capítulo, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Vamos falar novamente? E reflitam sobre este versículo. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes somos perseguidos, muitas vezes falam de nós, porque servimos, né, o Deus de Israel, mas nós não devemos desfalecer. Nós não devemos desanimar. Devemos continuar firmes neste propósito ao qual o Senhor nos chamou. Certo? Por isso que eu perguntei, qual o teu foco? Né? Qual a tua chamada? Por que você crê na Bíblia? Porque para a gente ter vitória neste fogo cruzado, né? No meio do fogo cruzado, nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter certeza da nossa fé, para que fomos chamados. Mas para a gente ter isso, só para iniciar, certeza da nossa fé, por que fomos chamados, por que eu creio na Bíblia, nós devemos ter então a certeza dessas três coisas e entender. Se você entender tudo isso, se você chegar numa conclusão positiva de tudo isso, então você vai poder explicar para as pessoas quando elas te perguntarem por que você crê na Bíblia, por que você segue a Bíblia. Só que para tudo isso requer de nós, requer de você, adolescente, um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de estudo da palavra do Senhor. Porque o inimigo ele vai tentar vir, e vai vir sim, né, com setas. Ele vai vir questionando você sobre determinadas coisas, né, sobre determinados assuntos que tem lá na Bíblia. E se você não for um estudante da palavra do Senhor, você não vai saber responder. E o que vai acontecer? Você será vitorioso neste momento? Então, responda para você mesmo. Você tem que ser um adolescente que estuda a palavra do Senhor. Um adolescente que tem certeza da sua fé. Um adolescente que crê na palavra do Senhor e sabe o porquê que crê na palavra do Senhor. Nós temos repetido aqui nas lições que a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa bússola. E nela nós encontramos tudo o que precisamos. E nela nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós podemos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, nós podemos levar isso adiante. Amém? Então você recebe de Deus e leva adiante, né, aquilo que o Senhor tem dado para ti através da palavra do Senhor. Tá bom? Então, qual seria a diferença entre o relato bíblico e o científico acerca da vida e criação de Deus? Você sabe disso? Você sabe relatar, né, essa diferença bíblica e científica acerca da vida? Lá no início do trimestre, nós estudamos que os cientistas acreditam na vida através da evolução, né? Da evolução. Que o mundo se criou através de uma explosão cósmica, que o mundo, ele foi então
aconteceu e se criou através dessa explosão. A Bíblia nos conta que Deus criou toda a criação, que no início o mundo era sem forma e vazia. E Deus ali relata, lá em Gênesis, né, o que ele fez dia após dia. E Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Você sabe falar dessa diferença se alguém te perguntar? Nós não cremos na evolução, né, do macaco, que o homem veio do macaco, porque a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia nos fala que nós fomos criados por Deus. E se a Bíblia é a nossa regra de fé, nós devemos continuar acreditando e entendendo que nós fomos criados por Deus. Certo? Então você deve entender bem isso, essa diferença sobre a questão da vida, da criação de Deus. Nós, como cristãos, e acreditamos na palavra do Senhor, para nós o que a Bíblia diz é o correto. Para nós, o que a Bíblia relata é o que devemos seguir. Tá certo? Então, a gente precisa continuar aqui. Os cristãos devem ser portadores da verdade bíblica. Se nós devemos ser portadores da verdade bíblica, então nós devemos estudar a palavra do Senhor para compreender que verdade é essa. Como a questão da diferença sobre a vida, né, e a criação de Deus no sentido bíblico e científico. Tá bom? Então a gente precisa ser testemunha. Nós precisamos estar espalhando esta verdade, a qual nós acreditamos porque está na Bíblia, né? Que a sociedade ela precisa entender essa diferença. Mas o que a gente percebe hoje? As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, vivendo, né, em volta das suas próprias vontades, daquilo que acham que é certo, e muitas não procuram saber, estudando a Bíblia, qual é a vontade de Deus. E nós devemos orar por essas pessoas, porque elas são preciosas para o Senhor. Devemos continuar nos esforçando em levar esta verdade, né, que o Senhor tem deixado para nós registrado na Bíblia, na sua palavra. Tá bom? O apóstolo Paulo aqui, ele recomenda a Timóteo, quem nunca leu a história de Timóteo, de como Timóteo começou, né, como é que a gente vai dizer assim, a sua caminhada na fé. Vai lá, estude, leia a história de Timóteo. Você adolescente, deve conhecer a história de Timóteo. Timóteo foi um menino que foi educado, foi criado após a morte do seu pai, pela sua avó, pela sua mãe, aprendendo acerca das coisas do Senhor. Então, vá lá, leia, estude essa história. Hoje eu vou ler um pedacinho aqui para vocês do que Paulo recomendou a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 20. Então o conselho final e a bênção apostólica, Paulo abençoando Timóteo, que nos fala o seguinte: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Paulo, então, está abençoando, está aconselhando Timóteo a guardar aquilo que lhe foi confiado. O que Deus confiou a você, adolescente? Qual foi a responsabilidade que Deus te deu para você trabalhar na sua seara? Você está guardando o que Deus confiou a vocês? Você está fazendo aquilo que Deus disse para você fazer? Devemos observar que tudo que está fora da palavra de Deus, devemos evitar. E nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus.
porque ela é nossa bússola, ela é nossa regra de fé. Certo? Pense aí, reflita. Você tem guardado o que Deus confiou a você, o que Deus te deu? E ainda Paulo aqui aconselha ele, né, a fazer o quê? A não dar ouvidos a falatórios, a falas, né, que não são verdadeiras, mas seguir adiante no seu propósito, né, naquilo que Deus confiou a ele e levando o evangelho por onde passar. Amém? Aprendendo com Jesus. Como é que nós aprendemos com Jesus? Conhecendo Jesus. Como é que nós conhecemos a Jesus? Lendo a palavra, estudando a Bíblia. Em lições anteriores eu falei para vocês que Deus se revela a nós através da Bíblia, mas não a Bíblia fechada. Não a Bíblia fechada não. Nós precisamos abrir a Bíblia, nós precisamos ler, nós precisamos estudar a Bíblia. Aí sim, Deus vai se revelar a nós. Aí sim, nós vamos poder conhecer a Jesus e continuar neste propósito, nessa chamada, certo? E o que a gente aprende com Jesus? É ter responsabilidade de guardar e divulgar a palavra. Está lá no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Atos, capítulo 1 e versículo 8. Mas o que é isso? Responsabilidade e guardar e divulgar a palavra. Olha, gente, a gente precisa aprender e estudar muito a palavra do Senhor. Nos diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que maravilha, né? Aqui é o momento que Deus tem nos ensinado que devemos, né, estar em obediência, porque o Senhor disse assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Quando você peca, quando você faz algo que não agrada ao Senhor, é o Espírito Santo que vai te apontar, que vai começar a te mostrar que não é certo. E aí, quando a gente percebe que fez algo errado, devemos imediatamente orar a Deus, pedir perdão, e o Senhor é bom e misericordioso e vai nos perdoar, tá bom? Porque quando eles ali obedeceram ao Senhor, quando fala, né, neste capítulo aqui, que eles serão testemunhas, nós devemos ser testemunhas por onde passarmos, da palavra do Senhor. Vamos encontrar obstáculos e rejeição à palavra de Deus? Sim, vamos encontrar. E não vamos encontrar poucos. Nós vamos encontrar muitos obstáculos. Nós vamos encontrar muita rejeição. Por isso que nós devemos ter certeza da nossa fé, do nosso chamado, e ter certeza porque que eu creio na Bíblia. Certo? Porque vai ser nestes momentos que a gente vai entender esta importância. Devemos usar a sabedoria neste momento, né? Aprender como Jesus e à medida, né, de todas as coisas. Mateus, capítulo 11 e versículo 29. Mateus 11 e 29. Um mosquitinho passou aqui. Mateus 11 e 29. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, neste momento de conflito, neste momento onde nós vamos encontrar obstáculos e rejeição,
nós devemos seguir este conselho que Deus nos deixa aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Devemos ser mansos. Quando neste momento nós encontrarmos essas barreiras, né, diante de nós não devemos agir com palavras que vão magoar outras pessoas. Devemos ter mansidão. Mas como ter mansidão? Buscando no Senhor, orando, nos consagrando, nos aproximando do Senhor. Ele vai dar todas as coisas que nós precisamos. Podem ter certeza disso, tá? Porque só com Jesus nós vamos conseguir viver, né, no meio deste fogo cruzado, tá? Exercitando o quê? O amor ao próximo. Isso mesmo. Nós vamos conseguir passar e viver, né, no meio do fogo cruzado, tá? Demonstrando, exercitando o amor ao próximo. Se as pessoas dizem que tudo que nós acreditamos não é verdade, não brigue com ela. Não. Busque sabedoria do Senhor para que na próxima oportunidade que você tiver para conversar com essa pessoa, né, você possa alcançar o coração dela explicando que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Ela é tudo aquilo que nós precisamos. Tá bom? Nós concluímos aqui. E nós queremos deixar para vocês uma bênção, né? Que vocês possam ter uma semana abençoada no Senhor. Que vocês possam crescer cada vez mais na presença do Senhor. No próximo domingo estaremos iniciando uma lição nova, um trimestre novo. E que os corações, a mente, os ouvidos de vocês possam estar abertos para continuar aprendendo do Senhor. Eu trouxe aqui para vocês a próxima revista, ó. Nós vamos a esta revista de adolescentes, aonde vai, por título, a gente vai estar estudando Aprendendo com as Cartas. Tá bom? Aprendendo com as cartas. Então você pode estar aprendendo mais e mais se abrir o seu coração. Tá bom? Vamos orar. E você que não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, você pode fazer isso neste momento. Abra o teu coração. Reconhece os seus pecados. Peça perdão ao Senhor. Confesse, convide Ele para entrar no teu coração. E o teu nome será escrito no livro da vida. E você poderá ter uma vida de mais alegria, uma vida de mais aprendizagem, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Mas nunca esquecendo que você deve estudar a palavra do Senhor. Isso é algo pessoal. Isso é algo que cada um de nós deve fazer. Estudar a palavra do Senhor. Oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos por este momento que o Senhor tem nos dado. Neste momento, Senhor, eu te peço que todo aquele que tem te aceitado como único e suficiente Salvador, possa confessar os seus pecados, possa se arrepender, Senhor. Possa pedir que tu entre no coração dele neste momento, Senhor, como seu Salvador. Abençoa grandemente, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. E levanta homens e mulheres que são fiéis a Ti, para poder acompanhar, Senhor, essas pessoas que estão se entregando a Ti, Senhor. Nós abençoamos nossos adolescentes, te pedindo, Senhor, que possamos ter, ó Deus maravilhoso, um ano de 2021 de muitas bênçãos, de muita aprendizagem, de muito crescimento na classe dos adolescentes, na EBD, desde a área infantil até a classe dos adultos. Nós confiamos e esperamos em Ti, Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa estar sempre conosco, em todo o tempo. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, né?
Passou o Natal, nós não estivemos juntos, mas eu quero expressar aqui e deixar para você um Feliz Natal, acreditando e crendo no Natal que a Bíblia nos fala, tá bom? Então, um versículo para você, Isaías capítulo 9 e versículo 6, aonde nos diz que o Senhor, Ele viria, né? Leia lá, Isaías capítulo 9, versículo 6. Que Deus vos abençoe grandemente. Até a próxima lição com novidades, tá bom? E lembrem-se, deixe o seu like aí, curte as nossas lições e juntos nós vamos estar levando a palavra do Senhor. Compartilhe, né? Leve adiante o que diz aqui, né? Devemos divulgar a palavra do Senhor. Em todo tempo, até em tempo de pandemia, devemos continuar divulgando, espalhando, né, anunciando essa palavra que é tão maravilhosa, que é a palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe na paz do Senhor. Até a próxima lição.